Olá, para o dia 21, nós teremos português nas páginas 24, 25, 26 e 27. Nós começamos uma nova unidade, a unidade 11, que é o que o cérebro comanda. Neste capítulo, vamos ler textos de divulgação científica. A ciência faz parte do nosso dia a dia e os textos de divulgação científica procuram demonstrar isso de maneira mais clara possível. Com dados, tá, pessoal? O que o cérebro comanda? Observe esta imagem. Observando essa imagem, o que nós podemos ver? Que tipo de experimentos você acha que se trata? Você já fez alguma experiência científica? E como foi? Conversaremos sobre isso na aula ao vivo. Aí nós vamos falar também sobre a respeito de uma descoberta científica que você acha importante na sua vida, uma coisa que acontece na vida atual e que vocês acham que foi devido a uma descoberta científica. Lembrando que a descoberta científica, ela é feita através da ciência, da comprovação de dados e dos estudos. Bom? Aí nós vamos ver o texto de divulgação científica. Por que lembramos e esquecemos? Um minutinho, que eu vou pegar o texto aqui na minha apostila, porque fica muito pequenininho para eu ler aqui. Então, vamos lá. Alguns fatos não saem da nossa cabeça. Uma festa de aniversário, um dia de férias, uma bronca, um almoço na casa da vovó, uma briga com um amigo, mas por que algumas situações ficam guardadas na memória? A resposta está no cérebro, ou melhor, no que há dentro dele. A explicação pode começar pelos neurônios, as células do sistema nervoso, que são responsáveis por algumas funções: ver, falar, ouvir, entre outras. Ligados uns aos outros, os neurônios se comunicam e se encarregam de selecionar nossas lembranças. Assim, existe uma parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que armazena o que temos de lembrar por alguns segundos, como o número do telefone do seu colega, que você precisa anotar na agenda. Outra parte, o lobo temporal, que guarda a informação por algumas horas, como um recado que a professora mandou por sua mãe, e você não pode esquecer até chegar em casa. E outra, que reúne várias regiões do cérebro, incluindo o córtex temporal e outras, capaz de memorizar fatos por anos, como aquele dia em que você foi campeão de karatê e que talvez nunca mais vai se esquecer. Todas essas áreas são estimuladas por nossas reações emocionais, ou seja, por nossos sentimentos diante de fatos que ativam a comunicação entre os neurônios. Nós nos lembramos mais de fatos emocionantes e importantes para a nossa vida. Isso porque, quando algo especial acontece, nosso corpo produz algumas substâncias que estimulam o nosso cérebro e os neurônios, responsáveis pela memória. Esses fatos podem causar grandes emoções, mas que nem sempre são boas lembranças. Neste caso, elas são conservadas em nosso cérebro para nossa defesa, esquecidas por algum tempo e lembradas somente em momentos especiais. Por exemplo, se ao atravessarmos uma rua, um carro quase nos atropelar, dificilmente vamos nos esquecer completamente desse fato. Assim, você se lembrará de vez em quando do ocorrido para se preservar e prestar mais atenção em seus atos. Isso porque fica difícil viver em paz, lembrando a todo instante de momentos ruins que nos deixem tristes, como medo ou que causem muito sofrimento. Boas e más lembranças são resultado do bom funcionamento do cérebro. É importante para construir aquilo que somos ou o que seremos.
para nosso amadurecimento e para evitar situações de apuros. Assim, quanto mais fatos importantes guardamos na memória, melhor será nosso desempenho na vida. Para ajudar o cérebro neste trabalho, que tal exercitar suas lembranças? Ler é a melhor atividade para a memória, por acionar várias funções do cérebro, como a visão e a percepção. Então, se você leu esse texto até aqui, parabéns! Já começou a trabalhar sua memória direitinho. Então, pessoal, as palavras destacadas no texto, que tem aqui cérebro, neurônio, córtex frontal e etc., elas usam que tipo de linguagem? A informal é assim, oi, aí, tudo bem? Beleza? A culta, que fala assim, o senhor, a senhora. A regionalista, que fala, por exemplo, com o nosso sotaque daqui, palavras específicas de São Paulo. Meu, pô, né? Ou científica. Então, se nós observarmos, essas palavras dizem respeito ao campo científico. Bom, é isso em português. Nós começamos a abordar esse tipo de texto. Bom, qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima aula.